Já estamos de volta. Entre uma dica e outra de arte, a gente faz questão de compartilhar com o nosso público dicas para você cuidar da saúde. E hoje, com muito carinho, nós recebemos aqui na nossa cozinha o Dr. Edson Credidio, ele que é nutrólogo, escritor, palestrante, doutor em ciência dos alimentos e todos os meses participa conosco. Mais uma vez, muito obrigada pela gentileza da participação, doutor. Eu que agradeço. Inverno não tem jeito, né? O pessoal acaba ficando mais resfriado, gripado, acamado. E aí a gente propôs aqui para o Dr. Edson Credidio abordar um assunto muito interessante e importante para você que está em casa. Como é que a gente pode fortalecer o nosso sistema imunológico para prevenir esses probleminhas de saúde que são muito comuns, especialmente nessa época do ano. E a doutora Edson Credidio separou 10 alimentos, gente, tudo natural, tudo muito gostoso, que vai ajudar o seu organismo a se proteger de bactérias, de vírus. E é uma alimentação que todas as pessoas que nos acompanham podem seguir, independente de idade, de sexo, né, doutor? Sem dúvida. São os melhores para fortalecer o sistema imunológico. É porque, na verdade, uma coisa que nós observamos na prática é o fato, por exemplo, a pessoa adquire dengue, né? E algumas pessoas ficam doentes 3 dias. As outras pessoas ficam doentes 21 dias, que a dengue vai de 7 a 21. Então, ele cumpre o ciclo total da doença. E tem pessoas que evoluem para o óbito, né? Por que acontece isso? É porque a defesa imunológica de cada um é diferente. Então, as pessoas que têm uma defesa imunológica boa, né? O que nós devemos fazer para termos uma defesa imunológica competente? É comer corretamente, é praticar esportes, é não fumar, é beber moderadamente ou não beber, né? E comer verdura, legumes, frutas. Então, nós vamos falar de alguns alimentos que têm uma categoria especial, que são os alimentos chamados de funcionais. O que significa isso? Além de ele apresentar os nutrientes que todos os alimentos apresentam, ele tem compostos bioativos que ajudam na prevenção e na cura de certas doenças. Então, doutor, pelo que você falou, aquelas pessoas que acabam, às vezes mesmo, né, ficando gripadas ou resfriadas, mas elas passam por esse processo de uma maneira, num período mais rápido, né? O organismo reage melhor àquela bactéria, àquela infecção, àquele vírus, enfim. E aí ela vai ter uma durabilidade menor daquele probleminha de saúde. Você citou o exemplo, de fato, algumas pessoas quando pegam aí, por exemplo, uma dengue, em uma semana elas ficam, né, acamadas e com todos aqueles sintomas típicos. Outras pessoas não, já ficam praticamente o ciclo todo, quase 20 dias ruins, porque o corpo daquela pessoa estava mais debilitado. Então a gente vai começar agora a passar para vocês quais são esses alimentos que vão ajudar você a fortalecer o seu corpo, fortalecer o seu sistema imunológico, para que mesmo que você de repente pegue uma gripe ou um resfriado, para que isso não se agrave, né, para que não vire uma pneumonia, para o seu corpo reagir melhor a esse probleminha, a esse corpo estranho dentro do seu organismo. Vamos começar a falar de um alimento que muita gente conhece em casa, muito usado nos temperinhos, nos preparos, o alho. E que o alho é uma delícia, né? E é uma coisa tão antiga que as nossas avós faziam chá de alho. Era horrível, mas melhorava o estado geral, né? Principalmente em viroses, em resfriados. E é interessante que 90% são viroses e 10% bactérias. Por isso que muitas vezes o médico fala que tudo é vírus. Mas pessoal, 90% são vírus, né? E muitas vezes a pessoa quer tomar um antibiótico e o médico fala, não tem indicação, porque é vírus. Mas, doutor, mas tudo é vírus? É vírus. Tudo é virose? 90%, né? E o alho, ele tem, além de vitaminas, de minerais, de uma série de nutrientes, ele apresenta um princípio ativo chamado alicina. Essa alicina é um imunomodulador. E o alho, ele faz com que ocorra um aumento de imunidade. Então, nós podemos fazer, por exemplo, o chá de alho, colocar o chá na água e tomar água, caprichar o alho nos alimentos, no feijão, fica muito gostoso. Nas preparações, né, que eu comentei no começo do bloco. Então, no arroz, no feijão, naquele refogadinho que a gente faz. Então o alho seria esse composto alicina, que é isolado, que é um composto bioativo. A cebola, ela também apresenta a alicina, a quercetina,
além de vitaminas, de minerais, de antioxidantes. E a cebola também é uma coisa extremamente saborosa, né? Que você pode colocar em qualquer tipo de prato que fica gostoso. É difícil uma pessoa não gostar da cebola, né? E eu vou perder propriedades da cebola, por exemplo, doutor, se eu submeter ela a altas temperaturas? Eu pergunto isso porque muita gente costuma consumir a cebola crua numa salada, por exemplo. Mas tem muita gente que gosta também a cebola, vou fazer ali um bife acebolado, né? Eu vou pôr aquela cebola ali na preparação de uma outra carne. Quando eu submeto essa cebola no molho, no refogadinho, eu perco propriedade ou não? Eu vou consumir esses nutrientes da mesma maneira, vou absorver da mesma maneira. Isso é extremamente interessante a sua pergunta, porque, por exemplo, existem vitaminas, nutrientes que são termoláveis, esse você perde, e os termoestáveis, que você não perde, né? Tanto a alicina como a quercetina, você não perde com o aquecimento. Inclusive, a alicina do alho fica mais biodisponível com o calor. Então, você não perde. Então, se eu aquecer, melhor ainda, então, no caso do alho e da cebola. Às vezes, você visa em alguns legumes, verdura, um determinado composto. Daí o fato de aquecer ou comer crua, né? Mas sempre tem alguma coisa válida. E o gengibre, doutor? Estou vendo ele aqui também. O gengibre é famoso também, né, Tati? Você vê que o chá de gengibre, o gengibre nos alimentos, é muito saboroso, né? Fortalece o sistema imunológico e de brinde ajuda a gente a emagrecer também, né? Ele é termogênico, por isso que às vezes a pessoa toma, começa a suar. O princípio ativo é gengibrina, que às vezes até tem em farmácia, em alguns lugares, a bala de gengibre, tem a pastilhinha de gengibre, tem o gengibre com mel, que você tem um potinho, você chupa. Isso tudo melhora muito a amidalite, faringite. Então, antes de se automedicar ou tomar um antibiótico de forma incorreta, vamos partir para essas coisas naturais. Gargarejo com água e sal, né? E fugir de antibiótico, porque é uma coisa muito séria isso. O antibiótico vem perdendo efeito. Então, chega num ponto que não vai ter antibiótico para tratar as doenças. É que toma para qualquer coisa, né, doutor? Infelizmente, hoje, inclusive, é muito comum os brasileiros terem uma farmácia em casa, né? Sentir uma dorzinha, remédio. Dor de cabeça, remédio. Dor no pé, remédio. Dor de barriga, remédio. Tudo é remédio. E aí o corpo acaba mesmo acostumando com aquele medicamento, com aquelas substâncias. E, de repente, no momento que você precisa mesmo de uma medicação, aquela medicação não vai fazer efeito no seu organismo. Por quê? Porque o corpo já entende que aquilo é algo normal, porque você usa com frequência. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a automedicação, gente, é muito sério, é mais sério do que você imagina. Use os alimentos para ajudar a fortalecer seu sistema imunológico. Destacamos os benefícios do alho, da cebola, do gengibre e agora de um outro alimento saborosíssimo, eu amo, gente, os cogumelos, ricos em proteína. E hoje a gente vai destacar o shiitake. Ele tem um princípio ativo chamado da lentinana. E além de vitaminas, de minerais, de substâncias que reforçam a imunidade. E além disso, todo cogumelo, por isso que o chefe adora os cogumelos, os chefes adoram, porque ele é um umami. O que é umami? Ele é um realçador de sabores, ele é um quinto sabor, né? Então, você faz um alimento e coloca o cogumelo, aquele sabor fica muito realçado. É como um glutamato monossódico, só que natural. Esse é bem melhor. E extremamente saudável. Antigamente até era raro, hoje você encontra em qualquer varejão, né, o cogumelo. E aí qualquer cogumelo é benéfico? Até o mais simples, o shiitake, o Paris. Qualquer tipo, ele tem esse princípio ativo, né? Legal. Além do cogumelo, a gente tem também aqui um mix de oleaginosas, as castanhas. Castanha do Pará, castanha de caju, nozes. Então, esse é o único cuidado que, para ter como as oleaginosas como um tratamento, por exemplo, castanha de Pará, é uma unidade por dia. Então, como é gostoso, às vezes a pessoa pega um punhado e já começa a comer, está errado, né? Então, seria uma castanha de Pará, uma noz, que seria 2 tampinhas, a castanha de caju seriam 3, né? 3 castanhas. 3 castanhas.
Tem um paciente meu que falou assim, doutor, eu comi castanha de caju, passei mal. Eu falei, mas quando você comeu? Um pacote. Meu Deus! É quase 1 quilo, né? Tudo em exagero faz mal. Faz né? mal. Então, qual o benefício? Ela tem ômega 6, ela tem selênio. Por exemplo, a quantidade de selênio do nosso corpo, uma castanha do Pará, ela já repõe o que nós necessitamos. Não precisa mais nada. Ai, que Selênio ajuda a pele, cabelo, é antioxidante. Então, são alimentos que suprem perfeitamente um polivitamínico. Uma castanha do Pará oferece para o nosso corpo diariamente a quantidade de selênio que o nosso organismo precisa para trabalhar direito. Por dia, 70 microgramas. Né? Então, muita gente fala, posso tomar um polivitamínico? Nada contra, mas vai ficar com urina rica, porque o corpo retira o que necessita, que é pouco, o resto sai na urina. O selênio, a castanha, consegue suprir. Suprir, totalmente. E tem também a prevenção de doenças cardiovasculares, as oleaginosas. Riquíssimas em ômega 3, a gente sempre fala dos benefícios do ômega 3 também, né, doutora? As castanhas são ricas em ômega 3. E aí a gente destaca essa relação, então, e a quantidade de selênio, corrigindo, na castanha do Pará. Uma por dia é o suficiente. Pele, cabelo e antioxidante. E ainda fortalece o sistema imunológico. Fortalece. Eu vou fazer um intervalo rápido, mas o doutor Edson Credidi vai permanecer conosco no próximo bloco para a gente poder falar um pouquinho dos outros 5 alimentos que ajudam a gente a blindar o corpo e prevenir, né, aqueles probleminhas que são tão comuns, especialmente nessa época do ano. Voltamos em instantes.